Bom, pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite, né, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Esse é o módulo 4, né, sobre criação de mapas usando metodologia dos círculos proporcionais e também diagramas, né, no Sistema de Informação Geográfica QGIS. Nas primeiras aulas, então, a gente aprendeu como vetorizar, no módulo 2, no módulo 3 aprendemos então como finalizar o nosso mapa, né, como trabalhar com o layout do mapa no QGIS, né. Então agora nessa aula, nesse vídeo, eu vou falar um pouco sobre o embasamento teórico da cartografia temática, né. Os alunos já viram isso na cartografia geral e temática, na cartografia temática digital, né, no bacharelado, na licenciatura. Então vou retomar alguns conceitos aqui de forma bem breve, né. Então, a cartografia temática, ela se desenvolveu aí ao longo da segunda metade do século XX, né? E um dos grandes expoentes, né, foi o Bertin. Então, lá no final dos anos 60, o Bertin ele trouxe algumas ideias que são até hoje utilizadas, né, de certa forma. Então, vou falar um pouco sobre isso, né? O principal da teoria do Bertin é que ele dizia que as relações que os objetos geográficos, fenômenos geográficos, eles têm na natureza, né, essas relações de dissociação, associação, de ordem ou de proporção, essas relações elas devem ser transcritas também nos mapas. Então, os mapas devem transcrever esse tipo de relações, né? Essas relações então podem ser transcritas, segundo Bertin, por 6 variáveis visuais, né, em 3 modos de implantação. Sendo que então variáveis como tamanho transcreve noções de proporção, transcreve noções de ordem, o valor transcreve noções de ordem, e as variáveis granulação, cor, orientação e forma transcrevem principalmente noções de associação ou dissociação, né? Ou seja, essas 4 aqui, a granulação, a cor, a orientação e a forma, elas são basicamente qualitativas, e o valor é ordenado e o tamanho, então, quantitativo, né? Fazendo um resumo bem breve sobre isso. Trazer alguns exemplos e eu comento um pouco sobre essas teorias também, né? Então, quando a gente fala das representações qualitativas, né, ou seja, aquelas que permitem fazer relações, transcrever relações de associação ou dissociação entre os objetos, né, o principal método de construção dos mapas é o corocromático, né? Então são aqueles mapas de cores, né, que então podem ser pontos, podem ser linhas ou podem ser áreas de diferentes cores, né? E aí as cores escolhidas, né, então elas devem mostrar essa associação, essa dissociação entre os elementos ou fenômenos, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa dos biomas do Brasil. Esse mapa dos biomas do Brasil está dissociando os diferentes biomas, né? Então, as cores elas são aleatórias, né? Não existe uma continuidade das cores. Caso fosse o objetivo, poderia também ser utilizado, né, uma associação de cores, por exemplo, com o clima, né, os biomas em áreas mais quentes com cores mais quentes, biomas em áreas mais frias com cores mais frias, ou de acordo com a precipitação também, né, biomas em áreas mais úmidas, como por exemplo a Amazônia, em cores frias, né, e biomas que tem em áreas mais secas, né, como por exemplo lá a Caatinga, em cores quentes, né. Pode ser feita essa associação. Então nesse caso seria uma variável representação qualitativa associativa, né, ou pode ser também dissociativa, como eu falei. Então a gente tem 2 subtipos de mapas qualitativos, né? Seriam então os dissociativos, como eu falei, e os associativos. Então, nos dissociativos, né, a gente quer mostrar então que não existe uma relação entre os objetos, e no associativo a gente quer mostrar então que existe essa associação entre os objetos, né? E aí aqui então
mostrando alguns exemplos, né, e algumas sugestões de variáveis visuais que a gente pode utilizar, né? Esses gráficos aqui foram todos criados a partir do livro de Sampaio, que também está na bibliografia, pode ser acessado, pode ser baixado por vocês, né? Se vocês quiserem também se aprofundar um pouco nessa teoria, né? Então, quando a gente tem variáveis dissociativas, por exemplo, a gente pode utilizar variáveis visuais como a cor, a orientação, a forma, né? E quando a gente tem variáveis associativas, a gente pode utilizar a cor, né? Como eu falei ali, a saturação, igual aqui, quando a gente quer nos remeter, por exemplo, a um clima seco, né? Vermelhos, laranjas, quando a gente quer se remeter a um clima mais úmido, verdes, azuis, e assim para todos os fenômenos, objetos que a gente quiser representar, a gente pode seguir essa mesma lógica, né? Então, aqui mais um exemplo, né, de utilização das variáveis, né? Aqui exemplificando, então a gente pode utilizar isso nos 3 modos de implantação, né, do ponto, da linha e do polígono, né? Aqui mostrando o exemplo também de associação, né? Aqui primeiro de dissociação e aqui de associação, então com cores que seguem uma lógica, né, nas associativas, e quando não existe uma lógica, as dissociativas, né? As representações ordenadas são aquelas, então, que a gente tem uma ordem entre os elementos, né? Então, mais comumente são os mapas coropléticos, né? O método isarrítmico, que a gente usa para representar a ordem, principalmente quando a gente tem polígonos, né? Esses mapas são muito comuns, então mostrando a intensidade dos elementos, de ocorrência de um elemento ou fenômeno, né? Então a alta intensidade, a baixa intensidade, né? Ou como aqui, por exemplo, o índice de Gini, o índice alto e o índice baixo. Quando a gente tem esse tipo de relação, alta, baixa, né? A gente utiliza então representações ordenadas, utilizando o método isarrítmico, né? Então, quando a gente tem esse tipo de mapa, a gente fala que a variável visual é o valor, né? Então, os altos valores, por exemplo, do vermelho, até valores baixos aqui do cinza, né? Então, a gente pode ter, quando a gente fala de representações ordenadas que são temporais, né? Então, o mais recente para o mais antigo. Pode ser numéricas, então, como por exemplo ali no índice de Gini, né, que a gente tinha os valores que são considerados elevados, valores que são considerados baixos, valores que são considerados médios, ou a gente pode ter também, então, relações do tipo textual. Então, do tipo texto também, né? Como, por exemplo, alto, médio, baixo, ou bom, ruim, excelente, né? Ou primário, secundário, terciário, né? A gente pode ter essa ordem também. Então, aqui sugestões, né, de variáveis a serem utilizadas, né? Então, quando a gente tem no modo de implantação, por exemplo, pontual ou linear, a gente pode utilizar o tamanho, né? Com, por exemplo, linhas ou pontos, né? Então, o aumento na espessura denota um aumento na intensidade do fenômeno, ou ainda em superfícies contínuas, né? Utilizando valor, isso é muito comum agora nos sistemas de informação geográfica, né? Polígonos separados também, né? Ou ainda a granulação, né? A granulação era muito comum antigamente, quando a gente não tinha os sistemas de informação geográfica, ou ainda quando a gente não tinha essa utilização dos mapas em tela, né? Que encarecia então o uso de mapas coloridos. Aqui outros exemplos, né, de mapas, né, de ordenados numéricos. Aqui então um mapa cronológico, né? E por fim, então, temos as representações que são consideradas as quantitativas, né, gente, que utilizam então valores absolutos, né? Pode ser absolutos ou pode ser relativos também, a gente vai ver isso no próximo slide. Então aqui a gente tem um exemplo de mapa
quantitativo, que inclusive a gente vai produzir um semelhante, né, nessa aula. Esse mapa então é construído pelo método que a gente conhece como círculos. Então a gente tem figuras geométricas que aumentam de tamanho proporcionalmente ao número ou ao valor que a gente tem para o nosso fenômeno, né? Então, nesse caso aqui, a variável visual é o tamanho, né? Que esse exemplo aqui, então, da produção de soja em 2006. Então, quanto maior o ciclo, quer dizer que a produção de soja é maior naquele município, né? Então, a gente pode ter mapas quantitativos que são absolutos, então os valores são absolutos, não tem uma relação uns entre os outros. Pode ser relativos, então, né? Por exemplo, quando a gente tem produção dos setores, né? Setor primário, secundário, terciário, né? Existe uma relação, se um aumentar, a gente tem uma diminuição consequente no outro, né? E por fim a gente tem os valores que são normalizados, né? Por exemplo, a densidade demográfica, né? A densidade demográfica, então, ela é produto de duas variáveis, né? No caso, população e área. Quando a gente tem, então, um dado que é resultado da variação de duas variáveis, então a gente tem um mapa que a gente chama de normalizado, né? Então a gente tem aqui outros exemplos, né, de vulnerabilidade ambiental, de renda. E aqui então uma chave de utilização das variáveis visuais para fenômenos que são quantitativos, né, proporcionais. Então, se a gente tiver dados absolutos, a gente pode utilizar então o tamanho da variável no modo de implantação pontual e linear. A gente pode utilizar também a nuvem de pontos, que inclusive o pessoal que fez do bacharelado conhece, né? Eu mostrei alguns exemplos. A gente pode utilizar também o valor, quando a gente tem superfícies, né? Pode utilizar o valor tanto com superfícies contínuas quanto com superfícies discretas, né? Ou seja, aquelas que têm polígonos delimitados, como por exemplo aqui, que a gente vê que os polígonos são delimitados. Então a gente fala que a gente tem superfícies discretas com polígonos. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem superfícies contínuas, né? Só para mostrar esse exemplo para vocês do que a gente quer dizer com superfície discreta e superfície contínua, né? Então aqui os outros exemplos também com variáveis relativas e normalizadas, né? Aqui um exemplo de mapas com diagramas, né? Então aqui a gente tem o diagrama de pizza, né? Mostrando aqui então população total, população rural, perdão, população urbana, né? População urbana fora da sede do município, por exemplo, em distritos. No QGIS, então, é possível fazer esses mapas, a gente vai ter um exercício sobre isso, né? Lembrando, no QGIS, então, a gente pode ter mapas de pizza e mapas de colunas, né? Então, aqui um outro exemplo, né, de dados ordenados e quantitativos, para vocês terem. E aqui um exemplo do mapa, né, que é alguma coisa semelhante que a gente vai construir também no mapa de figuras geométricas proporcionais, né, população do estado do Paraná aqui, né. E aqui então as referências, se vocês quiserem consultar, nos próximos tutoriais e aulas, então vamos aprender a construir esses mapas aí de figuras geométricas proporcionais e mapas com diagramas.